Estamos de volta com o programa Não é Bem Assim. Hoje nós estamos falando sobre astrologia. Por isso aqui no estúdio nós estamos recebendo a astróloga Cleide Guedes. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. No bloco anterior nós encerramos falando um pouquinho do primeiro trabalho, né, da primeira obra, e aqui nós temos um segundo trabalho, o último. A última. O que conta esse livro aqui, por favor? Olha, esse livro eu fiz sozinha, né? Eu fiquei pensando o seguinte, Karine, tem tantos livros didáticos sobre astrologia e as pessoas, quem não quer ser astrólogo, não tem muita intenção de ler um livro didático. Então eu pensei o seguinte, e se eu fizesse um livro falando sobre cada signo, comparando cada signo a um país, vendo a história desse país, como é que eles chegaram ao Brasil e qual a contribuição que eles deram e a culinária. Então eu fiz um livro sobre astrologia, história e a culinária. Então, para você ter uma ideia, rapidamente, eu peguei o Áries, comparei com a Alemanha, um país guerreiro, e como é que os alemães vieram para cá e qual a contribuição que eles deram. Então, os primeiros alemães que chegaram ao Brasil, a contribuição maior foi do esporte, porque na época que eles chegaram, o único esporte que tinha no Brasil eram os soldados que faziam tiro ao alvo, porque eles eram obrigados a aprender a atirar. Mas foram os alemães que introduziram o remo, a natação, e a nível de competição e tal. Então, a primeira contribuição, e que eu achei interessante, claro que eles deram outras, mas o que eu achei interessante foi que Áries é regido por Marte, Marte é energia física, e eles contribuíram com uma coisa física, né? Aí eu falei um pouquinho da história da Alemanha, como é que eles vieram parar aqui, falei dessa contribuição, e falei das comidas alemãs, que hoje em dia, aqui no Sul, são bem conhecidas, mas eu pus uma receita do Eisbein, que é uma receita típica alemã, não é? Que é o joelho de porco. É a receita até da minha cunhada, que mora aqui. Depois eu fui falando dos outros signos, touro, comparei o touro com Israel, porque nós temos em Israel a data da fundação, que é 14 de maio de 1949. E comparei também com a Suíça, porque foi o único país que veio por um decreto do Dom Pedro II, que trouxe para cá e que eles vieram para cultivar a terra. E o signo de touro é o signo de terra. Gêmeos eu comparei com os países que eram descendentes dos fenícios, porque Gêmeos é a comunicação e foram eles que faziam toda aquela parte do Oriente Médio, que está completamente diferente de hoje, né? Mas eles faziam a comunicação com os outros países. E signo de Câncer, eu pensei, e falei, olha, o único que pode ser, não é o signo de Câncer é regido pela Lua. A Lua é o que tem a maior referência de todos os não vamos chamar a Lua de planeta, porque é um satélite, mas dos astros todos, ela que tem a maior referência próxima de nós. Então, ela é muito mais do que um país, eu fiz a África. Até porque o signo de Câncer, regido pela Lua, é voltado para a família e para a mãe. E você fala mama África, você não fala mama para nenhum outro, né? Você fala da mama italiana, mas não mama Itália, é mama África. Então, eu fiz o continente. No signo de Leão, eu fiz dois países também, a Itália e Japão. E todo mundo diz, mas o que tem a ver o Japão com a Itália? É que no signo de Leão você tem duas posturas. A postura dionisíaca, que é da alegria, e a postura apolínea, que é da seriedade. O Japão é apolíneo e a Itália dionisíaca. Eu fiz esses dois. O signo de Virgem teria que ser a França de qualquer maneira, porque, não sei se você sabe, mas existem vários livros a esse respeito, que eles dizem o seguinte, que se você pegar a constelação da Virgem e colocar em cima do mapa de Paris, cada grande Notre-Dame que tem na França, ela corresponde a uma das estrelas do céu. É impressionante, já fiz isso, já dei aula disso e tal. O livro que eu mais gosto é do Charpentier, que fez todo esse trabalho, Louis Charpentier. Depois, no signo de Libra, eu fiz o Gandhi e fiz os países eslavos. Aliás, o Gandhi está aqui, desculpa, o Gandhi é desse primeiro livro. Eu fiz os países eslavos, porque são todos descendentes dos Habsburgo, como aquele Império Austríaco, austro-húngaro, né? Eles faziam muitas alianças e casavam um com o outro, e eu fiz o signo da Libra. Escorpião, eu fiz a China, porque a China tem a muralha, Escorpião é todo fechado, é mais discreto, então a muralha da China corresponde bem. Depois, o signo depois do Escorpião, Sagitário, a Espanha,
até por causa do cavalo, porque ela representa, a Sagitário é representada por um meio cavalo, meio homem, não é? Como eu já tinha falado, mas antigamente as touradas eram feitas com cavalos e não no chão como é hoje, né? Depois tem o Capricórnio, que eu fiz na Inglaterra, né? A Inglaterra é bem capricorniana. O signo de Aquários, eu coloquei, Aquários é uma onda que vai e uma onda que vem, eu coloquei o passado, a Grécia, o futuro, os Estados Unidos, que são duas correntes diferentes. E o signo de Peixes, o Brasil, né? O Brasil, que tem uma costa marítima enorme, foi descoberto, entre aspas, por portugueses que eram navegadores, né? Um país que, de vez em quando, dá uma marola, que a gente sabe, né? Que se torna um tsunami, é bem pisciano mesmo. Então, eu fiz isso. Agora, eu fui em todos os consulados para saber quantos tinham vindo para cá, quem ainda conservava tradições, etc. Então, foi um trabalho de 2 anos e meio. Bastante pesquisa também. Bastante pesquisa. E dessa relação dos signos com os elementos da natureza, assim, alguns são representados pelo fogo, né, pela terra, pelo ar e pela água. O que isso representa? Dos 12 signos, nós temos três signos para cada elemento. Então, de fogo, Áries, Leão e Sagitário, cada um com qualidades diferentes. Fogo representa vontade, impulso, ação, mas o signo de Áries é instintivo, é aquele impulso primitivo. O signo de Leão é o primeiro, mas é um impulso também, ele tem uma qualidade de liderança enorme. E o signo de Sagitário, muito mais jovial, até porque é regido por Júpiter, e a palavra Júpiter vem de joves, né? Joves de juventude, de jovialidade, né? Depois, os 3 de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Eu me lembro de uma aula que eu tive que o professor dizia, o touro, ele conserva a matéria. O Virgem trabalha a matéria. E o Capricórnio distribui a matéria. Porque o Capricórnio é muito voltado também para as áreas políticas, e eu estou falando de política do bom sentido, né? Depois nós temos os signos do fogo, tem ar, Gêmeos, Libra e Aquários. O Gêmeos é uma expansão total de comunicação, quando você vai a uma festa, tiver todo mundo em volta de alguém, ou ele é Leão ou ele é Gêmeos, porque eles são os mais comunicativos, né? O signo de Libra, que é muito generoso em relação ao outro, dá uma referência muito grande ao outro, principalmente ao marido, ao sócio, ao companheiro. E o signo de Aquários, que é muito mais universal no sentido da comunicação, né? E depois, por último, os signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes. Eu tenho um livro muito interessante, escrito por um alemão, que ele diz que o signo de Câncer são as águas limpas, as águas da fonte. O signo de Escorpião são as águas poluídas, as águas sujas. E os signos de Peixes, as águas do mar. Mas cada um deles tem características diferentes, né? Então, quando as pessoas me falam assim, tal signo se dá com tal signo, eu falo, depende da carta, porque às vezes a pessoa é, por exemplo, virgem, mas ela tem tantos planetas no Leão que ela não é propriamente uma virgem como teoricamente a gente fala, entendeu? Então, o horóscopo, ou seja, ver pelas horas, quando você faz a carta astrológica, ela vai dar as características principais que uma pessoa tem. Eu preciso fazer essa análise completa mesmo de cada pessoa. Quando você fala, por exemplo, eu não aceito muito o horóscopo de revista. Quando eu falo isso, tem alguns alunos meus que falam, mas deu certo para mim. Bom, deve ser uma coincidência ou o astrólogo lá fez uma coisa tão em cima do que está acontecendo que deu certo. Mas o que você tem que fazer mesmo é a sua carta astrológica, é a sua referência. Um trabalho que eu faço muito, Karine, que eu gosto de fazer, eu tenho 4 psicólogas, eu conheço 4 psicólogas em São Paulo, que quando elas têm algum problema sério com os clientes, elas mandam a carta astrológica para mim, eu gravo, devolvo para elas e elas trabalham com essa carta, né? Essa questão também as pessoas às vezes pesquisam, né, leem sobre o seu signo, e tem essa questão do signo solar, do signo lunar e do ascendente. O que cada um desses representa no perfil de uma pessoa mesmo? Olha, o signo solar, ele é dado pelo mês de nascimento. Então, se todo mundo fosse igual, todo mundo que nasceu em final de setembro, outubro, seria tudo Libra, tudo igual.
O signo lunar é dado pelo dia, porque você, a cada 28, 29 dias, a Lua muda e vai mudando de signo, né? A cada 2 dias e meio, ela passa num signo diferente. E o signo ascendente é o signo que desponta no leste na hora do seu nascimento. Por isso que o horóscopo se chama ver pelas horas. Então, para você acertar bem uma carta, você tem que saber que horário você nasceu. Quando você não sabe, que a pessoa me pede para fazer um trabalho, eu até faço, até por pesquisa, porque eu gosto de pesquisar. Mas dá muito trabalho, dá muito trabalho. Eu fiz para uma senhora, a professora da USP, ela tem um caso interessante. O pai dela fugia da Itália na época do Duce, né, do Mussolini, e ela nasceu no meio do mar, entre Itália e Egito, que eles estavam indo para lá, no meio do mar. Ela não sabia se ela tinha nascido dia 30 de dezembro, não, dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro, que é do mesmo signo, mas que são 2 dias diferentes. Meu Deus, eu fiz um trabalho que eu demorei acho que 1 ano e meio, porque não é só, eu não sou só astróloga especial dela. Eu fui fazendo, e dá tudo certinho na carta dela, impressionante. Para a gente encerrar aqui, dona Cleide, nosso tempo também está se esgotando. Quer dizer, analisar, conhecer essas características do signo, do seu próprio signo também, é uma forma de se autoconhecer, digamos assim? Eu acho que a astrologia é um instrumento de autoconhecimento. E quanto mais você sabe de si, quanto mais você pode trabalhar com as suas características boas e tentar deixar de lado as características que você não considera tão boas, né? Porque é você quem tem que fazer essa análise. O que o astrólogo faz é só uma informação. Quem tem que trabalhar o seu mapa é você. É o que as pessoas não entendem da astrologia. Eu tenho clientes que chegam na minha casa e falam assim, eu quero um namorado, me arruma um namorado, vê se tem um namorado aí para mim. Isso é uma coisa complicada, porque, na verdade, é necessário uma série de outros fatores para ela arranjar um namorado, em especial o que ela gosta. Sobretudo, né? Sobretudo. Muito obrigada pela sua presença, então. Muito obrigada a você. Imagina, obrigada. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui e a gente se vê na próxima terça-feira.